Ok, meus amigos, já voltamos para dar continuidade à nossa aula. É ensino médio, é primeira série, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina Química. E nós estamos estudando aqui, vamos falar sobre mineração, estudamos os ácidos e agora vamos ver as bases. E a data de hoje, 13 de outubro de 2022. Perfeito? Então, nós temos aqui a nossa continuidade. Nós vamos conversar agora sobre bases ou hidróxidos, funções inorgânicas, bases ou hidróxidos. É a abertura da nossa aula aqui. Então, vamos para o conceito inicial. Olha o conceito de bases ou hidróxidos, conceito de Arrhenius. Diz o seguinte, segundo Arrhenius, toda substância em solução aquosa que sofrer dissociação. Os ácidos sofrem ionização. As bases, como são iônicas, sofrem dissociação, libertando como ânion a hidroxila, certo? É base ou hidróxido. Enquanto que nos ácidos o radical funcional é o H+, nas bases é a hidroxila. Pode observar, tá? Você tem ali o NaOH, em solução aquosa vai ficar Na mais ou H-. Tá? Então, o H- é o radical funcional. Aí houve uma dissociação, porque é separação dos íons. Então, para Arrhenius, base é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera o íon hidroxila. Então, se tiver hidroxila, é uma base, pessoal. Tá? Ok? Vamos fazer então um print ou anotar isso aí direitinho. Vamos colocar um minutinho aí. Ok, então bases ou hidróxidos, toda substância que em solução aquosa sofre dissociação liberando o H-. Vamos para a classificação, pessoal. Com relação ao número de hidroxilas, nós temos monobase. O que é monobase? São bases que apresentam uma hidroxila. Eu vou até colocar aqui, são bases que possuem uma hidroxila, apenas e somente uma hidroxila. Uma hidroxila, certo? Toda base, tá aqui, toda base que tiver só uma hidroxila é chamada de monobase, certo? Monobase só tem uma hidroxila. E assim vai, tá? Professor, e se tiver duas hidroxilas? Tá aqui, tá? Tem duas hidroxilas. Se tem duas hidroxilas, é chamado de quê? De base. E se tiver três hidroxilas, professor, vai ser chamada de quê? De tribase. Então, monobase, vou botar aqui, monobase apresenta uma hidroxila. Dibase apresenta duas hidroxilas. Tribase, três hidroxilas. Tetrabase, quatro hidroxilas. É até quatro, tá? Mas vamos colocar aí um minutinho na tela, por favor.
Se tiver uma hidroxila é monobase. Mas se tiver aqui duas hidroxilas, é chamado de dibases. Dibase possui duas hidroxilas. E tribase, tá, na dissociação, a molécula vai libertar três hidroxilas. Então você tem aí monobase, dibase, tribase, tem mais uma que são as tetrabases, certo? São bases que apresentam aí uma, duas, três ou quatro hidroxilas, como essa última aqui, ó, tetrabase. Tetrabases são bases que apresentam quatro hidroxilas, tá? Na dissociação vão libertar quatro hidroxilas. Então tá bem fácil aí, né? Uma hidroxila é monobase, duas é dibase, três tribase e quatro vai ser chamado de tetrabase. Então vamos colocar um minutinho para o pessoal fazer um print. Ok, meus amigos. Então nós temos aí justamente tetrabase, né? Quatro hidroxilas. Quatro hidroxilas. Vamos continuar. E aí nós vamos para a classificação. Quanto à solubilidade em água, nós temos aí bases solúveis, pouco solúveis e insolúveis, certo? Bases solúveis são bases em que a hidroxila se liga ao metal alcalino, que é a família 1A, ou ao hidróxido de amônio, tá ali, ó. Sódio, potássio, lítio, hidróxido de amônio e NH4OH. Então, bases da família 1A, hidróxido de amônio, são solúveis. Bases da família 2A são os metais alcalinos terrosos. São bases pouco solúveis, como cálcio, bário. E todas as demais bases são consideradas insolúveis. Então, basta você aprender aí. É uma classificação importante essa aí, viu? Força e solubilidade das bases. Bases solúveis, família 1A. E o hidróxido de amônio. Pouco solúvel, família 2A. E tirando 1A e 2A e o hidróxido de amônio, todas as outras são insolúveis em água. E essa eu queria realmente que vocês entendessem, porque a maioria das questões sobre bases, até mesmo em vestibulares, diz respeito aí justamente à questão envolvendo a solubilidade das bases, certo? Então, para essa aí, vamos colocar 2 minutinhos aí.
Ok, então tá aí, bases solúveis, pouco solúveis e insolúveis. E agora, com relação à força, as bases só têm bases fortes ou bases fracas, pessoal. As bases que são fortes são as bases em que a hidroxila se liga a metal alcalino e alcalino terroso. Família 1A e 2A, certo? 1A e 2A são bases fortes. Tirando os elementos da família 1A e 2A, que é sódio, lítio, potássio, tá, todas as outras bases são fracas. Como eu coloquei ali, ó, a prata, o zinco, o próprio hidróxido de amônio, ferro, alumínio, chumbo, não são da família 1A e 2A, certo? Família 1A são os metais alcalinos, família 2A são os alcalinos terrosos. Base de elementos da família 1A e 2A são fortes. Agora, todas as demais serão consideradas fracas, certo? Então, sempre quando vem a questão, normalmente ele vai pedir a força e a solubilidade. A tendência das bases fracas é serem insolúveis, com exceção do hidróxido de amônio, que é fraca, porém vai ser solúvel em água. Agora, bases da família 1A são fortes e solúveis. 2A, fortes e pouco solúveis. Certo? É importante essa classificação, força e solubilidade. Vamos colocar um minutinho só para você fazer um print aí. Ok, meus amigos, vamos lá então. E aqui nós temos uma dica importante, pessoal, uma dica muito importante mesmo, tá? Uma dica na educação. Olha só, o hidróxido de amônio é a única base não metálica. Todas as outras bases, a hidroxila está ligada a um metal, certo? Então, a única base não metálica é o hidróxido de amônio e é também a única base que é fraca e é solúvel, porque a tendência das bases fracas é serem insolúveis. Então, uma grande exceção para as bases é justamente essa aí, tá? Que o hidróxido de amônio é uma base não metálica, é uma base fraca e é uma base solúvel em água, certo? Então, é importante demais que você anote essa observação, essa dica até de vestibular, né? O hidróxido de amônio é a única base não metálica, porque o nitrogênio é um não metal, né? É uma base fraca, porém vai ser solúvel em água, certinho? Então você tem aí uma dica importantíssima. E aqui nós temos, ó, só uma questãozinha de sala mesmo. A base hidróxido de lítio, ó, olha o hidróxido de lítio aí. Pode ser classificada como? Primeiro, pessoal, tá, o hidróxido de lítio, ele tem uma hidroxila, só tem uma hidroxila, então é monobase. O lítio é da família 1A, metal alcalino, então é uma base forte e solúvel, portanto vai ser a letra E. É monobase, ela é forte e é também solúvel em água. Solúvel em água. Muito bem. E pessoal, qual é o sabor de uma base? Certo? Aí é o sabor chamado sabor cáustico, alcalino ou adstringente, certo? Está presente, por exemplo, aí, ó, no leite de magnésio, a banana, tá? Banana verde, tá? Morda uma banana verde, você vê. Sabor adstringente, é o sabor que prende a língua ao céu da boca. O caju, né, também, sabor básico, sabor cáustico, alcalino ou adstringente. Sabor cáustico, alcalino ou adstringente. É o sabor que prende a língua ao céu da boca.
E aqui também, ó, se as bases são iônicas, vai sim conduzir a eletricidade, pessoal. Tá? Quando baixar esse circuito aí, ó, a lâmpada vai acender. Mostrando que nas bases ocorre uma dissociação. Então, se ocorre uma dissociação, os íons vão ficar livres na solução. Portanto, ocorre a condução de corrente elétrica. Condução de corrente elétrica. Bom, e aí nós vamos aqui, pessoal, só para mostrar essa dica aqui para vocês, ó, dos indicadores. Ó. Trafivara é uma dica que é na educação. Ó. T é um papel chamado tornassol, que em meio ácido fica róseo. Em meio básico vai ficar azul, para saber se a substância ácida é básica. O F é um indicador chamado fenolftaleína. Fenolftaleína. Em meio ácido, ele é incolor. Em meio básico, vai ficar vermelho. Certo? E o outro indicador ácido básico é justamente o alaranjado de metila, que em meio ácido fica róseo e em meio básico fica amarelo. Tá? É uma dica que é na educação, para você saber se vai ser ácido ou básico a substância. Certo? Então, trafivara. Muito bem. E aí, por fim, pessoal, nós vamos ver a nomenclatura das bases. Olha só, essa aqui é importante. Olha aí, ó. Você vai colocar hidróxido e o nome do elemento. Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Você só deve se preocupar quando o metal possui duas valências, pessoal. Aí é preocupante, aí você tem que entender direitinho, tá? Mas se o metal família 1A, 2A, é só hidróxido e o nome do elemento, como nós fizemos aí. O hidróxido de sódio, por exemplo, é a soda cáustica, certo? Hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Então, para esse slide aí, vamos colocar 2 minutinhos na tela. Ok, meus amigos, vamos então aqui, olha só. Quando o metal possui duas valências, ó, aí você vai utilizar a terminação oso e ico.
Por exemplo, o cobre, ó, pode ser mais 1 ou mais 2. Se for mais 1, é menoroso, é oso. Se for maior, é ico. Vai ficar cuproso e cúprico. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Ó. Ferro, cobalto e níquel, mais 2 ou mais 3. Chumbo, manganês, estânio e platina, mais 2 e mais 4. Essa tabela é muito importante porque essas terminações vão servir não só para as bases, mas como para os sais e os óxidos. Como assim, professor? Vamos já mostrar para vocês. Tá? Por exemplo, o ferro vai ficar ferroso e férrico. Ferroso se o ferro for mais 2, férrico se for mais 3, certo? Então, é sim uma dica importantíssima, importantíssima. Então, é preciso você aprender essa tabela. Para isso, vamos colocar um minutinho para fazer um print. Ok, então estamos aí. Vamos mostrar então como é que se faz a nomenclatura com esses elementos. Olha só, eu coloquei 2 aqui, pessoal. Olha, pode observar ó, que esse primeiro, o ferro é mais 2. Então vai ficar oso, ferroso, a menor valência. E mais 3 vai ficar ico, então vai ficar férrico. O chumbo vem do latim plumbum. Então vai ficar plumboso se for mais 2 e plúmbico se for mais 4. Então sempre assim, a menor valência você indica por oso e a maior valência você indica por ico. Então vai ficar oso e ico, certo? Então a nomenclatura das bases é importantíssima essa nomenclatura, essa terminação. Porque, por exemplo, lá nos sais, você vamos ter lá sulfato ferroso, sulfato férrico. Aqui é hidróxido, é uma base. Mas esses nomes eles vão aparecer novamente. Então é muito importante que você faça um print, anote direitinho aí essa nomenclatura, tá bom? Professor, eu não posso colocar hidróxido de ferro 2? Pode, vamos já mostrar. Em algarismo romano pode também. Agora, algarismo romano só pode para esses elementos que têm 2 valências. Vamos lá? Vamos colocar 1 minuto na tela aí. Ok, então aí tem ferroso e férrico, plumboso e plúmbico. Porém, você pode fazer assim também, ó. Eu coloquei mais aqui também, né? Ó. Coloquei logo muitos só. Todos eles que terminam o hidróxido auroso, que é mais 1, e áurico, que é mais 3, ó. Hidróxido cuproso é mais 1, mais 2 vai ser cúprico.
cobaltoso e cobáltico, sempre o maior é íquo. O níquel vai ficar niqueloso e niquélico. Então, todos esses elementos que apresentam duas valências, você vai utilizar essas terminações aí, tá bom? Essas terminações. Agora, você pode sim, para esses elementos, colocar a valência em algarismo romano. Como assim, ó? Por exemplo, não é errado você colocar assim, hidróxido de ferro 2, ó, tá? Que é o hidróxido ferroso, né? Ou hidróxido de ferro 3, ó. Hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Então você pode colocar em algarismo romano, mas você só pode utilizar algarismo romano para esses elementos que têm duas valências, certo? Por isso que é bom aprender aquela tabela, tá? Então aí você tem a outra possibilidade. Então vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, pessoal, então voltamos aí para dar continuidade. Vamos falar então de mineração, que a aula também envolve mineração, né? A mineração está aí, ó, representa uma das mais importantes atividades econômicas do mundo. Ela é essencial ao desenvolvimento e progresso de uma sociedade, em seus muitos setores produtivos, visto que está associada à produção de itens indispensáveis no cotidiano das pessoas. O grande problema, pessoal, da mineração é a degradação ambiental. Olha aí, ó. Olha aí, a mineração é uma atividade que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minério. Apesar de ser incontestavelmente necessária ao desenvolvimento socioeconômico, né, de uma sociedade, é uma atividade que representa risco ao meio ambiente. Toda mineração, obviamente, ela vai ter um impacto ambiental, pessoal. Todas elas vão ter um impacto ambiental. E esse impacto ambiental tem que ser repensado no tocante aí à questão da mineração. Por isso que é bastante relevante aí você fazer aí a sua análise, ó. Por exemplo, tá aí, ó, mineração e os impactos ambientais, ó, certo? Apesar de ser uma atividade de extrema importância para um país, a mineração está associada a diversos problemas ambientais. Quando a atividade é realizada de maneira incorreta, com falha de planejamento, execução e fiscalização, muitos impactos negativos são causados ao meio ambiente. Ultimamente você viu, né? Quando rompeu a barragem de Mariana, lá em Brumadinho, né? Que o impacto ambiental foi muito grande mesmo. Então é necessário que se faça um estudo para que se evite esses impactos ambientais causados aí por essa atividade, né, que é a mineração. Então, a mineração é importante, mas sobretudo tem que repensar a questão com o meio ambiente, certinho? Mais outros impactos ambientais, ó. Os principais problemas provocados pela atividade mineradora são contaminação dos recursos hídricos, por meio da formação de lama e dissolução de produtos químicos, modificação da paisagem por meio da retirada da cobertura vegetal e as alterações feitas especialmente com a lavra, né, a céu aberto, perda de biodiversidade, poluição sonora, do ar e visual, favorecimento de processos erosivos, certo? E alteração geológica, como com a abertura de cavas. Principalmente, pessoal, a mineração ilegal, né?
que degrada demais o solo, Pois muito bem. Pois agora nós vamos fazer umas questões. Vamos fazer uma questão agora. Agora é só questões. A primeira é uma questão do Enem, que diz assim, ó. Olha aí, o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Usualmente, presente em maiores proporções, a chuva ácida são o ácido carbônico, formado pelo CO2, com água, e também o ácido nítrico, nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses 4 últimos formados principalmente a partir da reação com água, tá? E óxido de nitrogênio e enxofre gerado na queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido, certo? Essa informação pode ser útil, né, na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas as concentrações idênticas, quais dos ácidos citados confere maior acidez? Então nós queremos que é o mais ácido. Como todos eles só apresentam oxigênio, pessoal, você faz aqui, ó, olha só. A resposta vai ser a letra D. São os mais fortes. Por quê? Tá aí, ó. Se você vai fazer número de oxigênio menos número de hidrogênio ionizáveis, se o resultado der 3 é muito forte, 2 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Pode ver, ó. Quando você faz aqui 4 menos 2, ó, 4 menos 2 dá 2 e 2 é forte. Aqui, ó, 3 menos 1 vai dar 2 e 2 é forte. Então, a única alternativa em que os dois ácidos são fortes é a letra D. Certo? Na letra D satisfaz a questão. E aqui, pessoal, nós queremos assinalar, tá, a alternativa que apresenta as bases segundo o grau de crescente de solubilidade. Então, nós queremos sair do menos solúvel para o mais solúvel. Então, qual seria a resposta dessa questão? Vamos colocar, então, 1 minutinho na tela aí, por favor. Então tá aí, pessoal. Qual vai ser a resposta, então? A letra B. Tá? Por quê? Ó? Hidróxido de ferro, que é uma base insolúvel. Depois, hidróxido de cálcio, pouco solúvel. E o hidróxido de sódio é solúvel. Então, a resposta só pode ser a letra B. Tá? Nós queremos saber aí... Na verdade, não é a letra B, né? Vamos consertar aqui, ó. Certo? A resposta correta vai ser hidróxido de ferro 2, ó. Hidróxido de cálcio, que o que nós queremos é a ordem crescente, ó. Então é a letra D e não a letra B, tá? Vamos consertar aqui. A resposta é a letra D. Perfeito? Então, primeiro um hidróxido de ferro, que é insolúvel, hidróxido de cálcio, pouco solúvel, e o hidróxido de sódio, que é muito solúvel, tá? Então a resposta só pode ser a letra D. Próxima questão. Olha, essa aqui é muito boa para a gente acertar. Ó. O que é que nós temos aí? Ó? O hidróxido de sódio é um sólido branco cristalino e higroscópico, ou seja, absorve água, e possui grande aplicação comercial e industrial.
Uma das principais aplicações é a reação com óleos e gordura, reação de saponificação, para a obtenção de um sal orgânico usado como sabão e um álcool, que é geralmente a glicerina. Qual o nome comercial dessa base? Tá? O nome do hidróxido de sódio. Como é o nome comercial dela, pessoal? Por favor, vamos colocar um minutinho aí. Ok, pessoal, então aqui você tem o hidróxido de sódio, né? O hidróxido de sódio é a soda cáustica, pessoal. Hidróxido de sódio comercialmente conhecido como soda cáustica. Soda cáustica, beleza? Amoníaco é a amônia, tá? Vou até colocar aqui, ó. Amoníaco é o NH3, é amônia. Cal hidratada é o hidróxido de cálcio. Leite de magnésio, tá? É o hidróxido de magnésio. E a sílica é um óxido, nem base é. É o dióxido de silício, certo? Vamos lá. O indicador suco de repolho roxo é obtido através da extração das substâncias presentes nas folhas do legume, em solução neutra. Esse indicador apresenta a coloração roxa. Mas dentre as alternativas a seguir, a que melhor classifica a natureza desse indicador? Primeiro, como é do repolho, pessoal, ele é natural. É um indicador ácido básico. Você pode fazer isso, ó. Olha só. Você pode fazer isso aí, tá? O repolho roxo, assim como muitas plantas, possui substâncias coloridas na sua seiva, chamada de antocianinas. Elas apresentam a propriedade de mudar a cor na presença de ácido ou base. Por exemplo, se o pH da solução for menor que 7, irá passar da cor natural de roxo para vermelho. Agora, se o pH for básico, ó, maior que 7, vai adquirir uma coloração azul. Aí tem até uma tabela. Ó. Se for para o vermelho, é ácido. Ó. Se for para o azul ou amarelo, vai ser básico. Tem um indicador chamado indicador natural do repolho roxo. Indicador do repolho roxo. Tem uma dica bem legal para você fazer. Pode fazer até em casa esse indicador, né? Vamos colocar aí, por favor. Vamos colocar um minutinho aí. Ok, pessoal. Então, e o repolho roxo, folha do repolho roxo. E nós temos aqui uma questão, né, que dá para a gente fazer tranquilo.
Ó, a soda cáustica se comporta diante da fenolftaleína da mesma forma que quem? Primeiro, a soda cáustica ela é básica, pessoal. Então a fenolftaleína ela é incolor. Em meio básico, meio ácido continua incolor, mas em meio básico vai ficar vermelho. Então, se a soda cáustica é básica, qual dessas substâncias é básica também, pessoal? Qual que você marcaria? Certo? Vamos lá? Vamos colocar então aí. Vamos colocar 1 minutinho na tela aí, por favor. Ok, meus amigos? Então a soda cáustica, tá? Vamos melhorar aqui. A soda cáustica, certo? A soda cáustica é o hidróxido de sódio, se comporta diante da fenolftaleína da mesma coisa que o quê? Bom, a soda cáustica ela é básica, é básico. Então aqui, ó, a resposta correta vai ser a letra A, o amoníaco. Pessoal, o amoníaco é básico, tá? O amoníaco é amônia, ó. Se você pegar amônia, olha aí, amônia, NH3 mais água, vai produzir justamente o que? O hidróxido de amônio. Então vai formar uma base. Água da chuva, o pH é ácido, pessoal. O pH é ácido, tá? Por conta do ácido carbônico. A urina é ácida. Refrigerante gaseificado tem ácidos. E o suco de laranja tem o ácido cítrico. Então a única que é básica aí vai ser a letra A, tá? Então vai se comportar como a soda cáustica diante da fenolftaleína, vai ficar vermelha. Vermelha. Ok? E aí, pessoal, nós estamos encerrando aqui a participação dessa aula, muito boa, por sinal, que deu tempo a gente estudar sobre os ácidos, toda a sua classificação, a sua nomenclatura, a sua utilidade no nosso dia a dia. Falamos também das bases, importantíssima a classificação, solubilidade, força das bases, certo? A nomenclatura das bases também. E por fim falamos da mineração, os prós e os contras da mineração, os impactos ambientais causados aí pela mineração, tá? Então quero convidar vocês para a próxima semana a gente ir para um outro tema. Então fique com Deus e até a próxima.